Olá, agora que já caracterizamos as funções quadráticas como sendo não sobrejetivas nem injetivas, nós podemos passar a uma caracterização mais geral, onde nós faremos a análise da concavidade, das regiões de crescimento ou decréscimo e das regiões de positividade ou negatividade, tudo isso baseado apenas nos parâmetros que comparecem na definição da função quadrática. Bem, que parâmetros são esses, né? Primeira coisa que nós temos, então, que caracterizar quem são os parâmetros. Então, se a função quadrática tem essa característica, essa lei de formação, então os parâmetros que estão envolvidos são as constantes a, b e c. Como já dissemos, dependendo da escolha de a, b e c, o gráfico da função quadrática vai variar. E saber qual é a interpretação desses parâmetros no gráfico é justamente saber como o gráfico se altera quando nós alteramos esses parâmetros. Então vamos lá ver como é que isso pode ser analisado. Para isso nós pegamos uma simulação do GeoGebra em que nós podemos variar esses pontos de maneira independente. Então vejam aqui, eu vou começar variando o ponto A para que a gente consiga perceber. Vejam o que acontece. A parábola vai se alterando, mas o que é importante aqui é este ponto em que o A muda de sinal. Veja quando o A é igual a zero. Lembre-se o que acontece. A função quadrática se reduz a uma função linear e ela, na verdade, então se transforma numa reta, com o parâmetro B como sendo a declividade da reta. Agora vejam, o parâmetro B aqui é negativo, então é por isso que a reta está inclinada nessa posição. Se eu continuo mexendo no A, veja o que acontece. A concavidade da parábola muda de concavidade para cima para concavidade para baixo, sendo que é aquela linha reta exatamente a figura geométrica que divide uma situação da outra. Então, nesse sentido, eu posso entender que o significado de A é aquele que define a concavidade da parábola. Em que sentido isso? Se o A é maior que zero, a concavidade é para cima, como nós vimos. Se o A for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Vejam que quando eu vario o A, o parâmetro C não varia. O próprio parâmetro B também não varia, mas isso é mais difícil de enxergar. Tá? Isso é importante para mostrar que os parâmetros são independentes entre si. Certo? Podem ser variados independentemente. Vamos passar agora para a análise do ponto C. Vejam, aqui o C está no ponto 3.5. E no gráfico eu posso ver que exatamente esse é o ponto em que ele se encontra. Isso é razoável sobre o eixo das ordenadas, por quê? Porque sobre o eixo das ordenadas, x é igual a zero. E se o x é igual a zero, o y de x vai ser simplesmente igual a c. Então, esse ponto aqui tem que ser o ponto C. Vamos ver o que acontece quando eu vario. Olha só. À medida que eu vou aproximando C de zero, esse ponto vai descendo e vai se tornando cada vez mais negativo quando eu diminuo o valor de C. Então, eu posso fazer com que a parábola suba ou desça simplesmente variando o valor de C, que era de certa forma esperado. Vejam que eu posso alterar os outros parâmetros e isso não muda em nada o ponto em que a curva corta o eixo. Eu mudo até a concavidade, mas o ponto C fica fixo, porque, como eu disse, os parâmetros são independentes. Então, o parâmetro C, ele mede o lugar em que a curva corta o eixo Y, ou seja, para o lugar para o qual o x é igual a zero, a abscissa é igual a zero, certo? Isso acontece, como foi dito, porque se o y de zero é igual a c, então é facilmente interpretado. O último caso, que é o caso do B, é um pouquinho mais difícil de interpretar. Vejam o que acontece quando nós movemos o valor de B. Olha só. Esse ponto, que é o vértice, faz como se fosse uma parábola mesmo. Né?
Assim que acontece. Agora, olha só que interessante. Quando eu estou aqui, a reta tangente ao, ao ponto em que a curva cruza com a ordenada, ela tem declividade zero, que é o mesmo valor do B nesse ponto. É difícil um pouco de colocar aqui, mas acho que vai dar. Pronto, vejam só, a declividade é exatamente igual a zero. À medida em que eu vou aumentando, ó, agora a declividade da curva é isso aqui, agora a declividade aumentou um pouquinho, agora a declividade já aumentou bastante, eu estou pegando sempre a reta tangente, tá? Agora ela aumentou mais ainda e ela está aumentando cada vez mais, ou seja, a curva é cada vez mais inclinada positivamente, porque a reta tem declividade positiva, aqui. Se por outro lado eu volto, zero de novo, declividade, né? A declividade aqui é zero da reta. Eu vou voltando, aquele é pouquinho, mas ela vai cada vez mais aumentando. Ó. A reta está aqui, a reta tangente. Agora já aumentou um pouquinho a declividade. Agora já aumentou bastante. Então, o B parece, isso não foi provado, mas o B parece indicar essa alteração. Vejam que se eu vario o, o parâmetro a curva até muda, mas a declividade, olha, da reta aqui não se altera. Tá? Isso é um pouquinho mais difícil de ver, mas é exatamente esse valor que está aqui. Tá? É exatamente o mesmo valor, independente de qualquer coisa. E se eu vario o C, eu posiciono a reta para cima ou para baixo, mas a declividade se mantém. Vamos analisar isso do ponto de vista algébrico. Então, o parâmetro B, ele mede a declividade da reta tangente à parábola em x igual a zero. Vamos ver como isso se dá? Ora, mesmo que fosse uma parábola, se eu pegar dois pontinhos bem perto aqui, em volta da origem, que eu vou chamar de menos epsilon e mais epsilon, são dois pontos bem pequenininhos, eu posso aproximar esse pedaço da curva por uma reta. Então, o que vai acontecer? Essa reta vai ter que declividade. A declividade vai ser o y dividido pelo x. Mas esse x aqui, se eu chamar menos epsilon e mais epsilon, esse x aqui é 2 epsilon. E essa altura aqui vai ser o f tomado em um dos epsilon menos o f tomado em outro epsilon. Então, eu vou ficar com o seguinte. O y de epsilon, lembre-se, epsilon bem pequenininho, é isso aqui. O y de menos epsilon é isso aqui. Então eu posso subtrair uma da outra. Essa subtração vai me dar o quê? Corta esse a epsilon ao quadrado tem o mesmo sinal, né? Então esse daqui corta com esse. O C evidentemente corta também. Sobra duas vezes, porque é esse menos esse, então duas vezes o B vezes E. Quando eu for dividir por essa distância que aqui está, essa distância é E epsilon menos epsilon, que é igual a 2 epsilon. Então essa diferença dividido por essa, ou seja, o cateto oposto pela hipotenusa, é exatamente igual ao B. Então o B, como nós pegamos uma retinha aqui que aproxima essa curva o tanto quanto a gente queira, dependendo do epsilon ser pequeno, como B é isso, significa então que é a declividade da reta tangente à parábola em x igual a zero. Outra maneira de ver isso, evidentemente, é que se nós fizéssemos simplesmente o A tender para zero, né? Nós vimos isso aqui, fizéssemos o A tender para zero, a reta tangente continua sendo a mesma, e ela poderia ser calculada da mesma maneira. F de um valor menos menos epsilon mais epsilon dividido, tá certo? Então essa é a interpretação do B.
Assim como a interpretação do A é a concavidade, para cima e para baixo, e a interpretação do C é o ponto em que a curva, a parábola, cruza com o eixo das ordenadas. Isso é interessante porque nos permite também caracterizar algumas outras coisas. Por exemplo, nós temos aqui as raízes. Se nós quisermos caracterizar a parte positiva, o que nós temos aqui? A parte positiva, quando a concavidade é para cima, ela é dada para valores maiores ou iguais à raiz maior e menores ou iguais à raiz menor. E ela vai ser negativa para valores que ficam entre a raiz menor e a raiz maior. Se eu inverto a concavidade, então a parte positiva fica entre as raízes, né? X maior ou igual a x1, menor ou igual a x2, e a parte positiva a parte negativa, perdão, fica para os x que são menores que x1 e os x maiores que x2. Tá? Nós vamos voltar a esse ponto quando nós formos falar de inequações quadráticas, mas já fica aqui uma ideia geral. Bem, então, era isso. Obrigado pelo interesse.